que agora é Dia das Mães, nesse vídeo eu vou fazer uma pequena homenagem à minha mamãe. Eu tô com bastante vergonha, então por isso não liguem, tá, do jeito como eu vou falar, porque... Ai, eu tô com vergonha. Não sou acostumada a fazer demonstrações públicas de afeto, então por isso que eu tô muito envergonhada. Eu gostaria de começar falando sobre algumas coisas que eu e minha mãe temos em comum. Vocês podem ver, aí, na carinha da minha mãe, eu sou a cara dela, né? O meu sorriso, praticamente o mesmo rosto, só que com alguns detalhes diferentes, né? Isso é muito engraçado, que como minha mãe também tem uma cara super jovial, as pessoas acham que nós somos irmãs, em vez de mãe e filha. Outra coisa que nós temos em comum é o jeito extrovertido. Esse meu jeito, assim, de ficar falando, assim, com as mãos, e ficar falando sempre, assim, e tal, querer fazer amizade com todo mundo e falar bastante, eu puxei da minha mãe. A minha mãe, ela é bem assim, bem extrovertida. Aquele, assim, fala batendo nas pessoas, sabe? Não, pois é, cara, sabe? Esse jeito, assim, não consegue ficar com as mãos paradas, minha mãe é assim. E eu puxei isso dela. Outra coisa também que nós temos em comum é o amor pela música. Isso foi uma coisa que eu puxei dos meus pais, mesmo que meu pai também ama música, mas minha mãe, assim, é daquelas que não consegue ficar sem música. Eu cresci vendo ela limpando a casa, escutando música, então eu acho que isso é uma coisa que eu também puxei dela. E outra coisa também, que ela pode dizer que não, mas o amor por jogos eletrônicos, sim! Minha mãe, quando eu era criança, jogava Donkey Kong com a gente, jogava Mario Kart, sempre jogou os videogames com a gente. E hoje, ela é viciada em Farmville, essas coisas aí, Fazenda Feliz, sei lá qual que é o nome desses joguinhos aí. Mas minha mãe tem um monte de jogos no tablet dela, sempre quando eu vou lá, ela tá lá cuidando da fazendinha dela e tal. Então, ó, viu sua mãe? Não reclame de mim, eu puxei isso de você. E eu não quero falar só sobre coisas que nós temos em comum. Eu também quero falar sobre as coisas que eu me orgulho. Claro que são várias coisas que eu me orgulho da minha mãe, mas eu fiz uma lista das coisinhas principais. Assim. A principal coisa é o jeito como minha mãe me educou. Quando eu era adolescente, eu não era aquela adolescente que vivia na rua, que vivia nas festinhas, vivia na casa dos amigos, não. Eu nunca fui pra uma festa de adolescente, tanto que eu fui saber que rola putaria só depois adulta. Eu não conhecia festas adolescentes. Minha mãe era assim, se marcava, ó, você tem que chegar 8 horas em casa. Chegava 8:01, ficava de castigo a semana inteira. E são coisas assim... essas pequenas coisas, o fato, assim, de sempre insistir pra que a gente repetisse, aquela coisa assim, preguiçoso tem que fazer 2 vezes e tal. E com isso, eu acho que eu sou essa pessoa que eu sou hoje, responsável, ética, e tudo isso graças à minha mãe. E por falar em ética, minha mãe também me ensinou valores. Ela sempre abominou mentira, sempre demonstrou não mentindo também. Não adianta você ir lá, não minta, mentir é feio, e tá lá, tipo, mentindo toda hora, entende? E isso é uma coisa que minha mãe me ensinou valores, ensinou sempre a educação, por favor, obrigado. Tanto que hoje eu não consigo receber algo de alguém e não dizer obrigado, por tudo, qualquer coisa. Me passa isso, por favor, faz isso, por favor. Tudo eu sempre falo as palavrinhas mágicas, eu não consigo, graças à minha mãe. E, infelizmente, isso é uma coisa que eu vejo que muitas crianças, adolescentes, até mesmo adultos, tipo, não sabem o que é isso. Que eu vejo pelo colégio, assim, é uma coisa bem complicada, essa coisa dos valores, sabe? Não sei se os pais não estão tendo tempo pra passar isso, ou se realmente, sei lá, o pessoal de hoje é cabeça de geleca mesmo, que não guardam as coisas, mas isso é uma coisa que eu me orgulho muito da minha mãe, e graças a ela que eu sou essa pessoa super educadinha e super educadinha que eu sou hoje. E além de sempre exigir que nós, na casa dos outros, né, cumprimentássemos, pedisse por favor, falasse sempre obrigado, minha mãe sempre manteve nós, assim, de um jeito sempre bem cuidados. Uma coisa, uma frase que minha mãe sempre falava era: sou pobre, mas sou limpinha. Tipo, ela sempre cuidou da gente, então a gente nunca tava sujo, tipo, todo mulambento e tal. Isso é uma coisa que eu sei que ela tem muito orgulho disso, e eu também tenho muito orgulho disso, dela ser assim. Quando eu for mãe, eu quero ser igualzinho a minha mãe foi. Ela sempre cuidou da gente e também sempre batalhou pelo melhor pra gente.
Tipo, a gente passou por várias situações difíceis financeiramente, e ela sempre se virou, ajudou meu pai, e sempre estava batalhando, correndo atrás pro melhor da gente. Não tinha dinheiro pra comprar uniforme, ela ia lá, conversava com todo mundo, buscava alguém que pudesse doar o uniforme. Passagem pro colégio, né, um tempo também, ela pediu ajuda das outras pessoas. E sempre deu um jeito, sabe? Sempre deu um jeitinho, assim. E com isso me ensinou a nunca desistir, a sempre correr atrás das coisas. E eu tenho muito orgulho da minha mãe ser uma batalhadora. Outra coisa que eu me orgulho da minha mãe é que, por mais que eu tenha passado por várias situações difíceis na vida, eu falo pra ela precisa escrever um livro, porque a vida dela foi foda, sabe? Tipo, passou por muita coisa. Ela tem uma história, assim, que daria uma trilogia, sabe? Uma aventura a vida dela. Mas mesmo assim, por passar com tantas situações difíceis, sempre foi muito íntegra. Nunca se envolveu com pessoas, assim, do mal. Nunca usou drogas, nem experimentou. Isso é uma coisa difícil, né? Sabe, poderia ter sido qualquer outra coisa e ela preferiu manter a integridade, ser uma boa cidadã e não se envolver com outras coisas, com coisas ruins, ir pro lado mais fácil, né, da vida. Minha mãe nunca passou pela cabeça dela, sempre batalhou pra não ir pra esse lado, e isso eu acho uma coisa muito foda da minha mãe. E, além disso tudo, minha mãe é linda! Semana que vem ela vai fazer 48 anos. E olha só, coisa linda que ela é. Não passa um creme no rosto, apenas passa um básico rímel, delineador, batonzinho, uma sombrinha de vez em quando. E olha só que linda que ela é. Eu espero que quando eu tiver também a idade da minha mãe, seja também essa gatona que ela é. E, além de tudo isso, o que eu mais me orgulho é que minha mãe é minha mãe. Não pediria nenhuma outra mãe no lugar dela. E o que eu mais me orgulho é o fato dela ser minha mãe, ter sido minha mãe. Ai, desculpa, eu tô falando que nem uma idiota, é que eu tô emocionadinha. Então esse recado agora vai ser pra minha mãe. Mãe, eu te amo muito. Espero que você esteja vendo esse vídeo e que você goste. Desculpa qualquer coisa. E eu te amo muito. E não pense ao contrário, tá? E vocês, pessoal? Vocês vão comemorar o Dia das Mães? Que surpresinhas vão fazer pra mãe de vocês? Comenta aí. Gostaria de dar felicidades para todas as mães que estão me assistindo, para as mães dos meus inscritos, para aqueles que não estão com as mães por perto, né? Que já foram ou que moram longe, né? Que vocês pensem nelas, que vocês consigam, sei lá, estar pelo menos com o espírito, sentindo, né, o espírito delas perto de vocês. E aproveitem esse domingo pra curtirem um pouco mais a mãe de vocês. Não só na hora do almoço, mas passe um tempinho com ela, conversem mais com elas. Tenta dar um dia de folga do jogo pra dar atenção pra mãe de vocês, tá? Que eu vou tentar. Então é isso, pessoal. Tchau!